Evangelho de São Marcos, capítulo 9. A gente já começa aqui o primeiro versículo com uma promessa. E dizia-lhes: em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não experimentarão a morte, enquanto não virem chegar o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-o a sós a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estavam sobremaneira atemorizados. Formou-se então uma nuvem que os encobriu com a sua sombra, e da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. Então aqui é uma ordem, né? Deus falando de Jesus. Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E olhando eles, logo derredor, já não viram ninguém, senão só a Jesus com eles. Versículo 9 também, outra ordem. Ao descerem do monte, proibiu-lhes, né, a ordem, proibiu-lhes Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinham visto, até que o Filho do Homem houvesse ressurgido dos mortos. E guardaram esta recomendação consigo, perguntando entre si o que significaria ser ressuscitado dos mortos. Depois lhe perguntaram: por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhes: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do Filho do Homem, que deve padecer muito e ser desprezado? Mas digo-vos também, Elias já voltou, e fizeram-lhe sofrer tudo quanto quiseram, como está escrito dele. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Eu gostei dessa parte, peraí. Minha caneta agora que eu tô marcando de amarelo é da Faber, que a outra acabou, tava marcando e começou a falhar, aí eu peguei uma da Faber. Você imagina você tá ali, ver Jesus de surpresa, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Se eu visse Jesus de surpresa também ia fazer a mesma coisa, tá? Ia sair correndo lá pra falar com Jesus, não é mesmo? Ele lhes perguntou: o que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. E revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós, disse-lhe Jesus. Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Aqui é uma promessa e também é um princípio eterno. Eu marquei aqui com um marca-texto verde, mas passou uma caneta azul. Porque se podes alguma coisa, tipo assim, o homem perguntou se podes alguma coisa, né? Jesus respondeu: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Então que tenhamos fé, porque tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio, vem em socorro a minha falta de fé. Isso aqui também é uma coisa que mexe muito, né? Às vezes a gente fala que crê, mas será que a gente crê mesmo?
Será que a nossa fé é tão grande? Ou se a gente tem que falar assim, creio, vem e socorra a minha falta de fé. A gente deve falar assim, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que todos os dias a gente proclame esse aumentai a minha fé. Para que a gente não fique com nenhum pinguinho de dúvidas, né? Em meio à nossa tempestade. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam, morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão, ergueu e levantou-se. E ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular, por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes, esta espécie de demônios não pode se expulsar senão pela oração. Essa parte aqui na Bíblia da Ave Maria está pela oração. Na da CNBB também está pela oração. Tem algumas versões que eu não sei dizer qual que é, se vocês souberem, deixa aqui nos comentários, que eles acrescentaram a palavra jejum. Então tá assim, essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pelo jejum e oração. Porém, na Ave Maria e na CNBB não tem a palavra jejum aqui. Se alguma versão aí de vocês tiver essa palavra, coloca aqui nos comentários para eu ver depois, por favor. Seguimos. Tendo partido dali, atravessaram a Galileia. Não queria, porém, que ninguém o soubesse, e ensinava aos seus discípulos. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Imagina alguém falar uma coisa que nunca aconteceu, isso nunca tinha acontecido. Imagina alguém falar uma coisa dessa. Como é que ia ficar a cabeça da pessoa? Tipo, como assim ele vai morrer e vai ressuscitar? Se antes disso isso nunca tinha acontecido, sabe? Como é que a nossa cabeça ia ficar se fosse falar com a gente, assim? A pessoa vem, você confia nela e tal, você anda com ela, você ama ela e tudo mais, mas a pessoa fala assim, eu vou morrer, vou ressuscitar, tipo, a cabeça dá um bug, assim. Fica assim, como assim? Não tô entendendo, mas eu não vou nem falar nada. Se a pessoa tá falando, deixa ela falar, né? Mas eu imagino só como ficava a cabeça dos discípulos quando Jesus falava isso. Até que quando aconteceu, né, do domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou, eles entenderam o que Jesus queria dizer. Mas até então, tipo, era uma coisa que nunca havia acontecido. Como é que você vai entender alguma coisa que você nunca viu, nunca aconteceu? É bem complicado mesmo. Mas, por isso que eles tinham medo de lhe perguntar, né? Em seguida, voltaram-se para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes, de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, princípio eterno, versículo 35. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos os servos. Seja o último e servo de todos. E tomando o menino, colocou-o no meio deles, abraçou-o e disse-lhes. Outro princípio, versículo 37. Todo o que recebe um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. João disse-lhe, mestre, vimos alguém que não nos segue expulsar demônios em teu nome e o proibimos. Jesus, porém, disse-lhes, aqui é uma ordem, não o proibais, porque não há ninguém que faça um prodígio em meu nome e em seguida possa falar mal de mim. Então, tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente tem que falar assim, em nome de Jesus, tananã, 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 né? Tudo que a gente for fazer, a gente fala em nome de Jesus. Pois que não é contra nós, é a nosso favor. E quem vos der de beber um copo de água porque sois de Cristo, digo-vos em verdade, não perderá a sua recompensa. Mas todo o que vier cair no pecado, a um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora uma pedra de moinho lhe fosse posta no pescoço e o lançassem ao mar, para afundar, né? Bota a pedra no pescoço e lança ao mar para afundar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos irem para a jena, para o fogo inextinguível.
onde o seu germe não morre e o fogo não se apaga. Se o teu pé for para ti uma ocasião de queda, corta-o fora. Melhor é te entrares coxo na vida eterna do que tendo 2 pés serem lançados à jena do fogo inextinguível, onde o seu germe não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te és entrar com um olho a menos no reino de Deus do que tendo 2 olhos serem lançados à jena do fogo, onde o seu germe não morre e o fogo não se apaga, porque todo homem será salgado pelo fogo. O sal é coisa boa, mas se ele se torna insípio, com que lhes retribuireis o sabor? Aí segue uma ordem. Tende sal em vós e vivereis em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual foi a mensagem de Deus para você nesse capítulo aqui? Deixa aí nos comentários, a ação também. E depois que eu arrumar ali, eu vou gravar os outros compilados das minhas anotações para vocês, né? Eu tinha gravado 1, 2, 3, aí vou gravar o resto, né? Eu acho que eu vou gravar de 3 em 3 para o vídeo não ficar muito longo. Aquele vídeo ficou com uns 40 minutos, eu acho que tá ok. A gente vai assistindo, vai dando pausa, anotando. É assim que vamos seguindo, gente. Próximo capítulo 10. Vamos lá, estamos aqui.